Bom, é um prazer enorme, né, gente, estar com vocês. De maneira geral, eu queria só sintonizar o momento que nós estamos vivendo. O objetivo desse webinar hoje é porque o Parque Tecnológico do Mar ele vive um momento muito importante, né, de construção do ecossistema, né, de inovação, e junto da Fundação CERT, da nossa assessoria técnica, nós estamos preparando, né, a entrada das primeiras startups no nosso ambiente de inovação, para começar o processo de incubação desses negócios. É um momento que realmente todos nós estamos muito ansiosos para vivermos e compartilharmos desse crescimento com vocês. Identificando, né, todo o processo, hoje nós sabemos que o processo ele é composto de 3 fases. Nós tivemos a primeira parte só de informações de dados cadastrais, em que foram submetidas 19 propostas. Das 19 propostas, nós ficamos com 17, e das 17 nós passamos para essa segunda fase de avaliação das propostas, que foi finalizada no último dia 26. Nós divulgamos dentro do Diário Oficial do Município, fizemos contato também com todos presentes através do e-mail, né? E o WhatsApp também. Nós sempre buscamos fazer o máximo possível de contato para que tenha o máximo de clareza das informações, né? E hoje nós estamos nos preparando para a terceira fase conclusiva do processo de entrada dessas primeiras startups. No dia 11/10, na semana que vem, sexta-feira, nós teremos início, né, na verdade, a finalização do processo, que é o pitch, né, a apresentação do pitch, que hoje nós temos, então, a alegria de termos aqui a equipe da Fundação CERT, que vai estar se posicionando e preparando tanto essa... E esse momento é muito bem-vindo para aqueles que estão presentes, né, que estão participando desse processo classificatório, quanto também com todos os outros, né, que têm interesse de entender um pouquinho sobre esse processo de pitch. Eu não poderia deixar de desejar boas-vindas ao Ivan Pedro Leite. O Ivan Pedro Leite ele fez parte do processo inicial para a incubação. Ele é um menino de 17 anos que entrou com um projeto sobre energia nuclear, né? Só que devido à idade dele, o edital não permitia uma evolução dos projetos com idade inferior a 18 anos. Mas eu queria dizer que a gente ficou encantado com o projeto dele, com a intenção dele de empreender, e hoje, como é compromisso, inclusive, do próprio Parque Tecnológico, até uma forma de frisar que o Parque Tecnológico tem compromisso com todos aqui presentes, nós estamos hoje já fazendo link com pré-incubadoras para que ele possa começar a desenvolver esse estudo dele de uma maneira mais acadêmica, para que cada vez tenha mais perfil de negócio e possa futuramente estar sendo incubado através do parque, através de uma incubadora. Então, eu queria muito dizer a alegria que eu tenho de ter o Ivan Pedro aqui, que é um menino de 17 anos, mas um menino com potencial enorme. Então, agradecendo a presença do Ivan Pedro, eu agradeço a todos os presentes nesse processo seletivo. Temos 17 proponentes aqui convidados, fora outras pessoas que estão fazendo parte também desse processo. Desde já, desejo boa sorte, estou muito feliz com a participação de todos e entrego a palavra para o Thiago e para a equipe Fundação CERT. Perfeito, Rodrigo, obrigado. Bom dia, pessoal. Boa tarde, na verdade, né? Sejam todos bem-vindos. A ideia é a gente falar um pouquinho de pitch hoje com vocês. Como o Rodrigo comentou, isso é o início dessa terceira etapa do edital, né? Então a gente vai começar a preparação de vocês, das empresas que passaram para fazer essa apresentação na semana que vem, essa preparação de pitch. Mas a gente também resolveu deixar aberto esse evento, né? A gente está gravando e está deixando outros participantes também prestigiarem, porque é uma entrega do parque para o ecossistema como um todo, a gente trazer essa capacitação, esse treinamento em pitch, esse conteúdo que é bem importante. Me apresentando rapidinho, eu sou o Thiago Furlan, da Fundação CERT. Como o Rodrigo comentou, nós estamos assessorando o Parque Tecnológico do Mar, tanto na operacionalização, na estratégia e nesses programas de empreendedorismo, essa primeira seleção também das empresas que vão ocupar o parque. A Fundação CERT ela atua já há quase 40 anos com empreendedorismo inovador no país todo. A gente opera grandes programas nacionais como Centelha, Inovativa, e a ideia é trazer um pouquinho dessa nossa expertise e experiência com apresentações, com pitch, com avaliação de startups para ajudar vocês a prepararem para a semana que vem. Eu preparei uma agenda rápida aqui. A ideia é a gente trazer alguns assuntos sobre pitch, então eu vou falar um pouco do conceito, dar algumas dicas, trazer alguns erros comuns, eu vou trazer uma estrutura básica de pitch também para vocês, trazer exemplos de grandes empresas, isso numa primeira parte da agenda, tá? E no finalzinho a gente vai ter uma agenda específica para as empresas que estão participando do edital, onde a gente vai trazer as orientações, a estrutura, as regras do pitch que vai ser realizado agora no dia 11, na semana que vem.
Lembrando que está sendo gravada essa apresentação. Na sequência, até amanhã de manhã, a gente vai mandar um e-mail para todas as empresas que estão participando do edital, com as orientações, com a gravação, com essa apresentação também em PDF. Então, todo mundo vai ter acesso, mesmo aqueles que não estão participando hoje vão ter acesso a todas as informações para a gente ser justo com todos, tá bom? O que é um pitch? Entrando um pouquinho no conceito, tá? O pitch é uma apresentação rápida. Envolve mostrar uma ideia, um projeto para um grupo de stakeholders, de interessados nela, que pode variar muito. Pode ser parceiros, clientes, você pode usar um pitch para captar um novo colaborador. Então, o pitch é uma apresentação do negócio, da ideia de vocês, para vocês envolverem, incentivarem, instigarem alguém a ter interesse na solução de vocês e trazer essa atenção para a solução e depois você discorrer em torno do assunto, ou abrir uma conversa, ou abrir uma negociação. Então, o pitch, no conceito, é uma apresentação rápida. Então, você tem que ter, dependendo do tipo de interlocutor, você molda esse pitch, mas esse é o conceito básico do pitch. Tá? E como eu comentei que é uma apresentação rápida, ele varia muito. Então, existem diferentes tipos de pitches, eles vão variar de acordo com o público ou o formato que eles têm. Nos formatos, você pode ter uma apresentação de pitch pública, como vai ser no dia 11, onde vocês vão fazer uma apresentação ao vivo, presencial, utilizando de slides, etc., pública, para várias pessoas, para vocês apresentarem a solução de vocês. Ela pode ser feita numa conversa individual, numa reunião, você faz um pitch do seu negócio para uma pessoa, num elevador, como a gente fala, num evento. Então, o pitch pode ser numa conversa one-on-one, uma pessoa com outra, ou um pitch pode ser enviado por e-mail para algum tipo de submissão, seja para um projeto, para um edital, para captar recurso, ou para participar de algum tipo de seleção. Então, existe também um pitch escrito, por exemplo, ou uma apresentação que você só envia e você não apresenta só. Então, essas são algumas variações que você pode ter num pitch. E cada pitch, ele vai variar, e eu dei destaque ali nas primeiras dois quesitos, de acordo com o objetivo desse pitch, o que você vai colocar ali dentro. Então, por exemplo, se eu vou fazer um pitch para um público de investidor, eu vou focar toda a minha apresentação, o meu discurso, o que eu vou colocar lá de elementos para aquele público. Se eu vou fazer um pitch para algum edital, eu vou mudar novamente as informações. Então, o pitch ele varia muito com o objetivo que ele tem. Então, para que eu estou fazendo aquele pitch, para quem ou por quê, de acordo com as regras dele. Então, cada pitch, no sentido, vai ter algum tipo de regra. Se eu fazer uma apresentação pública, vai ter alguma regra de tempo ou de recurso que eu vou poder usar em relação ao audiovisual. Se for enviado por e-mail, também pode ter alguma restrição de tamanho ou de formato, etc. Então, as regras ao entorno do pitch, elas moldam ele também. O conteúdo, como eu comentei, varia muito de acordo com o público. O tempo varia, então pode ser um pitch mais enxuto, maior. A quantidade de slides. A linguagem, de acordo com o público, no sentido de, se for um público que conhece muito da minha tecnologia, eu posso ser um pouco mais profundo ou mais técnico. Se é um público mais abrangente, eu tenho que ser um pouco mais simples na forma, ou mais informal, vamos dizer assim, para que ele consiga entender. Então, a lógica o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que vocês têm que entender que o pitch ele vai variar muito, e vocês têm que entender qual é o contexto dele antes de montar ele. E a dica que eu dou, eu uso muito até na minha startup, eu tenho um pitch base de quase 100 slides, com tudo. E aí, de acordo com o público onde eu vou utilizar, eu moldo ele para o tipo de utilização que eu vou ter. Então, pensem sempre em ter uma apresentação do projeto de vocês, da empresa, bem completa, e de acordo com o público ou com a necessidade que vocês forem utilizar, vocês filtram ela e ajustam ela de acordo com o público. Que pode ser que vocês tenham uma limitação de tempo, então é muito diferente um pitch de 3, 5 minutos para um pitch que você tem 10, 15 minutos. Você não vai conseguir botar 30, 40 slides em 5 minutos, é impossível, vai ser muito corrido. Um pitch escrito que você manda por e-mail, por exemplo, uma dica que a gente sempre dá é fazer ele mais completo, mais intuitivo, explicativo, com mais palavras, porque a pessoa não vai estar vendo vocês falar, por exemplo, ou explicar. Então, um pitch falado, você pode fazer mais visual, porque vai ter uma estrutura de PPT para apoiar vocês na fala, mas quando você só envia e é avaliado por e-mail, é melhor que seja mais descritivo. Dependendo do tipo de público, é um público que claramente vai querer informações mais específicas, financeiras, etc. Um público mais técnico, se você for fazer uma apresentação numa universidade, ou para um público que é muito especialista na sua tecnologia, eles vão querer informações mais densas. Então, essa variação é muito importante. Identificar essas regras, esses objetivos, é muito importante na hora de montar o pitch de vocês. Tá? A estrutura.
Isso aqui é uma pesquisa que foi feita com vários acadêmicos, várias pesquisas diferentes, né? E foi feita uma comparação, onde eles colocam a importância, qual que é a importância de cada um dos itens, por exemplo, né? Para eles tentarem identificar quais são os itens mais importantes dentro de uma estrutura de pitch. Então, eles observaram problema, proposta de valor, validação de marketing, produto, são vários itens ali que eles avaliaram. Alguns autores dão um pouco mais de importância do que outros, mas é uma forma legal para vocês verem como o pitch ele muda muito e não há uma estrutura de bolo perfeita. Então, a gente não vai passar um modelo quadrado para vocês, né? A gente vai passar um exemplo, mas existem alguns desses itens que são um pouco mais destacados de uma forma mais consistente. Que são esses itens aqui, ó. Problema, proposta de valor, modelo de negócio, competição, equipe e captação. Geralmente, esses são os itens principais que um pitch contempla. Tá? Não são os únicos, mas são alguns que eu acho muito importante vocês terem em mente para colocarem no pitch de vocês, independente para onde vocês forem utilizar. Geralmente, esses tipos de informações vão ser importantes. Não se preocupem em tirar foto, etc. A gente manda depois para vocês toda essa apresentação, tá? E eu vou entrar em detalhes ali também depois em cada um dos itens. Mas, geralmente, uma estrutura lógica de pitch quer entender qual que é o problema que a solução de vocês está procurando resolver, como vocês vão resolver que a questão da proposta de valor, elementos de modelo de negócio para ver como é que essa solução se viabiliza dentro como uma empresa, como uma solução. Competição vai trazer algumas informações em relação à concorrência do mercado. A equipe para mostrar se vocês têm viabilidade de fazer aquele projeto, aquela solução que vocês estão propondo. E o fundraiser ali no final, que é a captação, é como é que vocês vão levar os recursos necessários para fazer. Então, esses 6, se vocês forem ver, cria-se uma narrativa que contempla o escopo, vamos dizer, de um projeto base. Mas não são só esses. Tá? Então, eu trouxe também os outros pontos principais aqui, que também aparecem bastante quando a gente olha para o pitch. Então, informações mais detalhadas sobre o produto é interessante, tamanho de mercado, quando vocês tiverem informações também é importante, a estratégia de vocês de ir ao mercado é outro ponto legal, os grandes milestones, os grandes pontos de evolução de vocês também é interessante trazer, como outros dados de finanças. Então, assim, não existe uma sequência perfeita, não existe itens que são importantes no sentido de... Thiago, eu acho que alguém acabou te multando. Opa, alguém me multou? Eu estava nesse... Eu vi esse slide antes ou eu volto um pouco mais? Foi agora há pouco. Assim, não existe uma sequência perfeita, vamos dizer assim, uma sequência que tem que ser seguida, mas a gente quer trazer alguns itens para vocês explorarem, tentarem montar esse discurso, esses elementos, trazer essas informações, para terem isso como uma proposta, uma apresentação completa, né? E vocês montarem e utilizarem de acordo com o tempo que vocês vão ter, com o objetivo. Então, isso é uma estrutura, os principais pontos que aparecem, tá? Vou agora apertar aqui. E um elemento é o que conecta todos os itens que eu comentei ali, que é a questão da narrativa. Isso é muito importante. Para vocês conseguirem diferenciar a apresentação de vocês, conseguir cativar uma audiência, um interesse do público que está vendo a apresentação de vocês, é muito importante ter uma narrativa, ter algo que conecte a história de vocês, o que vocês estão querendo contar. E isso facilita muito a compreensão da apresentação de vocês. Vou dar alguns exemplos. Vocês pegarem um exemplo na internet de pitch deck, ou exemplos de pitch, existem vários na internet, vocês conseguem copiar e colar e colocar as informações de vocês no modelo pré-pronto. Mas não vai ter a alma do negócio de vocês. Às vezes tem características, tem coisas a mais que são interessantes trazer. Eu vou dar um exemplo de uma startup nossa aqui, que tem um pitch muito legal, que eu acho que mata no primeiro 30 segundos que ela faz a apresentação, a gente fica muito cativado já com a apresentação. Ela é um software que conecta pessoas que estão desempregadas, eles fornecem comidas congeladas para elas cozinharem em casa e depois elas vendem essas comidas para o mercado via iFood da vida. Então, basicamente, ela fornece uma fonte de renda a mais para as empresas, fornece a comida congelada, né, e depois essas pessoas utilizam a própria cozinham e ele tem a plataforma para fazer a venda. Esse é o negócio deles. Mas no pitch dele, ele começa contando a história de uma mulher que ficou desempregada depois de 30 anos, que ela está precisando mais de dinheiro, que ela tem um netinho, que ela quer ajudar. Depois que conheceu a solução deles, ela conseguiu uma renda que ela não tinha faz muito tempo, que ela está agora conseguindo ter mais tempo para cuidar do neto, ajudar o neto, etc.
E daí ele conta que com a solução dele, ele está ajudando várias famílias, e aquela senhora que ele contou lá no início é a mãe dele e o netinho é o filho dele. Então ele ajudou a mãe dele e ele quer ajudar outras pessoas. Então, assim, em 30 segundos, ele mostrando algumas imagens, tu fica assim, nossa, quero ouvir mais sobre isso. Então, a narrativa, a história que ele traz, te prende, te gera interesse. E por que é tão importante essa questão da narrativa? Imagine que vocês vão estar apresentando, independente se é para o edital de ocupação, para participar de um programa de TV, para participar de outro programa, para captar recurso, vocês vão estar sempre competindo, algumas vezes mais direta, outras mais indireta, com outras empresas. Vocês vão estar sendo avaliados por uma banca que vai estar vendo pitches de outras empresas também. Então, se vocês não chamarem a atenção deles no início, ou não tiverem uma narrativa que coesa, que chame a atenção, que mostre, que faça com que o avaliador tenha um pouco mais de interesse na solução de vocês vão estar em desvantagem contra outras apresentações. Então, a narrativa é um elemento muito legal. E, de novo, não existe uma lógica, uma ordem óbvia, tem que começar falando sobre o problema ou sobre a solução. Por exemplo, no caso que eu comentei agora, ele começa falando do cliente, por primeiro. E se vocês procurarem na internet, geralmente o cliente não aparece como o primeiro ponto para apresentar um pitch. Mas pode ser o primeiro se tiver uma narrativa que faça sentido, que conecte, que vocês consigam depois mostrar aqueles vários itens importantes. Então, pensem como mostrar a solução de vocês, como vocês engajam. Então, às vezes, por exemplo, a banca não conhece muito a tecnologia de vocês, então talvez seja interessante trazer algum elemento que eles consigam conectar com a vida deles, para não ficar tão distante. Então, pensem em como a pessoa que está vendo a apresentação de vocês vai receber as informações e vai ter interesse. Então, a narrativa ela é muito importante. Tá? Erros comuns. Geralmente, o pessoal se confunde muito e erra muito, fazendo um pitch muito amplo no sentido das informações que trazem, os problemas que vai resolver. Eu resolvo o problema de todo mundo, ou eu resolvo a fome no mundo, ou uma coisa muito grande que parece muito distante. Então, isso é um erro muito comum. Então, tentem ser um pouco mais específico no que vocês vão resolver, no sentido de qual é o público-alvo, de qual é realmente o problema do dia a dia, ou bem específico mesmo, para não parecer muito abrangente ou muito distante. Trazer dados e informações no pitch é muito importante, porque isso valida, mostra uma força, né, na proposta de vocês, mas quando você não tem uma validação daqueles dados, ou traz dados meio fracos, ou não consegue defender quando você é questionado, isso é muito ruim. Nem todo pitch te dá a oportunidade de responder perguntas e respostas, como é o caso que a gente vai ter no dia 11. Mas quando você tem esse espaço, você tem que estar muito preparado, porque pode vir perguntas além do que está previsto no pitch para apresentar. E ter esses dados, as referências desses dados é muito importante. Outro exemplo que eu dou. Certa vez a gente estava fazendo um pitch e o rapaz pegou e falou que não existia nenhum concorrente, que a solução dele era a primeira no mundo, Brasil, sei lá, que fazia aquele sistema para indústrias, etc. Era uma coisa realmente muito nova, que ele nunca tinha achado nada. E aí um cara da banca, era um diretor de uma grande empresa, ele falou, mas na minha empresa a gente já tem isso há 10 anos, então acho que você não conseguiu pesquisar bem, eu acho que sua data está errada. E a startup questionou e falou que não era, então foi muito ruim, foi uma postura um pouco arrogante, de que ele falar que não existia e que contestou até uma informação de alguém que estava avaliando, por falta de informação ou não conseguiu defender uma informação. Então isso é muito importante, então os dados que vocês trouxerem, tenham no rodapé ou em alguma cola ali, consigam ter informação, dizer, né, onde que é essa base, essa referência, isso é muito importante. O foco da apresentação, quando a gente vai mostrar o produto, tentem mostrar mais o valor, os benefícios, o diferencial, como realmente isso resolve o problema, do que às vezes pequenas funcionalidades. Às vezes a gente perde muito tempo num pitch de 4, 5 minutos, falando de que tem uma funcionalidade de cadastro, tem outra de não sei o quê, que são coisas mais operacionais, e você podia ter focado um pouco mais em como isso muda a realidade do cliente, como isso faz a rotina dele ficar melhor, ou como ele vai melhorar os serviços, etc. Então, é mais os benefícios mesmo da solução de vocês. Então, é legal mostrar a funcionalidade, mas tentem focar mais nos benefícios que a solução de vocês vai trazer para o cliente. Tá? Respeitar o tempo e as regras da apresentação é muito importante. Isso vai acontecer no dia 11, a gente tem uma regra bem específica de tempo que a gente vai mostrar mais para frente, e a gente vai ser muito justo em relação ao tempo. Então, se passar do tempo, vai separar da apresentação. Se não conseguiu mostrar 3, 4 slides, não vai poder mostrar, para ser justo com todos. E se a gente começar a expandir o tempo de todos, aí fica, não tem um controle maior. Isso acontece em muitos outros pitches também. Então, o tempo é uma parte importante. As regras, no sentido de, se não puder fazer uma apresentação mostrando vídeos ou mostrando algum outro elemento, etc., tem que saber seguir isso, porque isso é um elemento geralmente de desclassificação ou atrapalha.
e geralmente nessas bancas ser feito de um modo bem justo, né, para não ter benefícios para ninguém. Ignorar a questão das concorrências, isso é um outro ponto muito importante, que sim, a forma de falar as coisas no pitch, ela é muito importante. Vou dar um exemplo. Você falar que não existe concorrente é uma afirmação muito forte. Não existe. Para você depois defender que não existe, você tem que estar muito certo disso, com dados, com informações, etc. Mas a mesma frase eu posso falar, não identificamos agora nenhum competidor relevante. Traz a mesma informação, de que hoje não existe um competidor com uma solução similar ou relevante dentro do mercado nacional. Mas eu não fui tão incisivo e tão difícil de defender, né? Então, a forma como você vai apresentar uma informação, às vezes, o detalhezinho ali ajuda para depois você não entrar numa encruzilhada ali, não se comprometer na hora de defender aquela informação. Então, cuide com algumas informações um pouco mais fortes. E em relação à concorrência, a gente sempre fala, pode não existir hoje um concorrente direto que faz a mesma coisa que vocês ou está no mesmo mercado. Mas, indiretamente, pode ter algum concorrente que faz alguma coisa próxima ou que ataca uma parte, ou que, indiretamente, é uma solução que o concorrente ou que o cliente de vocês pode optar para não acessar a solução de vocês. Outro exemplo, esses tempos agora a gente está muito em alta essa questão das bets, né, das apostas, etc. Um relatório mega grande que fizeram agora nos últimos meses indica já uma expectativa dos supermercados e outras áreas do consumo, shoppings, cinemas, que estão prevendo perder um pouco de consumo por causa das bets. Se eu fosse fazer uma análise das bets, as bets podiam falar, eu concorro com as outras bets. Ou o supermercado, na visão do supermercado, eu concorro com os outros supermercados. Mas um concorrente indireto deles agora é o dinheiro que está indo para as bets, que está deixando de ir para o cinema ou para o supermercado. Então, existem, geralmente, concorrentes indiretos que podem estar evitando que um cliente acesse a sua solução, porque ele está utilizando em outro, ou dando prioridade para outro. Então, concorrentes podem ser sempre diretos ou indiretos, isso é importante trazer sempre. Inventar respostas ou ter uma postura arrogante, como eu comentei aquele exemplo, é uma questão muito ruim também, porque a banca, ela são pessoas, e quando você tem uma postura meio agressiva, meio arrogante, ela acaba tendo uma falta de empatia, ou não gosta, não chega a ter um interesse muito grande na solução de vocês, então é legal ter uma postura mais simpática, mais humilde, né, etc., mas trazendo os dados, mostrando o valor de vocês. Esquecer de apresentar a equipe, a estrutura da empresa de vocês, então muitas vezes a gente esquece de mostrar toda a competência e experiência de vocês, isso é um erro bem comum, às vezes esquecem ou deixam para o final do pitch, daí falta tempo. E a falta de paixão, de interesse pelo projeto de vocês. É muito legal quando a gente vê alguém que está realmente muito interessado, está comprado a camisa, vamos dizer assim, em relação ao projeto. E muito mais pelo problema do que pela solução. A solução, muitas vezes, ela vai mudar no projeto de vocês, vocês vão pivotar, vão ajustar ela, mas entender muito do problema, querer resolver o problema, mostrar aquela vontade, isso é muito interessante, que às vezes parece um pitch sem alma, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, entendeu? Não se diferencia dos outros quando você mostra assim, que tem um propósito. Então, isso é bem legal, e é algo que nem todo mundo faz, e faz uma diferença bem grande no pitch de vocês. Estrutura. Como eu comentei, eu vou trazer alguns exemplos de slides para vocês. Isso aqui não é um modelo receita de bolo completa para ser seguido, mas é para dar alguns insights para vocês, mostrar alguns exemplos, como vocês podem apresentar. A ordem também não precisa ser essa, é só um exemplo mesmo que a gente quer trazer para mostrar como é legal, ou como alguns exemplos vocês podem trazer para montar o slide de vocês. Geralmente, se começa com o problema, não é necessário, mas quando você vai falar do problema, é bem legal você mostrar uma narrativa de qual que é o público-alvo, qual que é a dor que ele está tendo, por que aquele problema existe, como aquilo impacta, seja na vida das pessoas ou na estrutura do negócio, se você vender para uma empresa, né? Deixando claro que não existe, esses desafios precisam de uma solução. Alguns elementos que eu comentei, se você trouxer exemplos de histórias reais, isso é muito legal para mostrar o problema. Dados estatísticos ajudam muito a dar a dimensão do problema. Citações de clientes ou de conhecidos ou de entrevistas que vocês fizeram também ajuda a validar, assim como gráficos e imagens impactantes. Então, tentem trazer relevância mesmo para esse problema, mostrar informações, dados ou citações ou depoimentos, que tudo isso reforça a dimensão. E começar com um bom problema, por exemplo, é um início clássico, né, que já ajuda a trazer essa curiosidade
dos avaliadores entender realmente qual que é a solução de vocês. Geralmente, depois de um problema, se traz a solução no sentido de proposta de valor, de benefícios. Então, destacar de forma bem clara como vocês resolvem aquele problema, como, resolvendo aquilo, vocês vão melhorar a vida das pessoas, solucionar. Trazem alguns, não precisa entrar em muitos detalhes, mas trago alguns elementos-chave, ali, dei alguns exemplos de como colocar isso em imagens também, nos passinhos, né? Para já deixar bem claro que, olha, a minha solução, eu identifiquei bem aquele problema, ele é muito relevante, e eu consigo arrumar ele através da minha solução, e eu entrego isso. Entrego algo mais rápido, mais fácil de usar, mais barato, mais abrangente para todo mundo, ou eu vou fazer algo que vai facilitar ou reduzir os custos. Deixem bem claro já no início como é que vocês resolvem aquilo, no sentido de benefício mesmo. Tecnicamente, depois vocês podem abranger, mas é legal já no início já deixar muito claro. E aqui é um ponto. Se você tiver alguma tecnologia mais complexa, tentem deixar ela no início mais simples. Entrem em detalhes mais no final da apresentação. É muito ruim quando, desde o início, o avaliador não entende a apresentação de vocês, no final de 5 minutos, no final de 10 minutos, ele olha e fala, putz, agora que eu entendi. Então, é legal no início já deixar bem claro, mesmo que ainda não tão detalhado, né, mas para ele já entender o que vocês estão fazendo. Não deixe muito complexo no início. Depois vocês podem ir descendo na complexidade, etc. Mas se desde o início ele não entende, ele fica meio perdido e não consegue avaliar bem a apresentação de vocês. Então esse é um ponto importante. Desde o início tem que ficar muito claro qual que é a solução de vocês. O mercado. Esse aqui é um exemplo de informações que vocês podem trazer para o mercado, que é uma coisa bem comum em PITs, que a gente fala do mercado, o TAM Samsung. Não vou entrar tantos em detalhes, isso aqui é um exemplo, mas geralmente quando a gente fala em TAM Samsung, é um mercado total de vendas, potencial de vocês, do que o produto de vocês pode atacar. Quando a gente fala do SAM, é uma coisa um pouco mais, levando em consideração a localização, a região, então é um mercado mais atingível, vamos dizer assim. E depois você tem um mercado-alvo de vocês, que vocês vão tentar captar em pouco tempo. Então, é uma forma de dimensionar, é o mercado nacional de indústrias, é o meu mercado total. Eu vou começar por Rio de Janeiro, porque ir no mercado de tintas, porque é onde a minha solução atinge. E a minha meta inicial é Angra dos Reis com 5, 10 empresas nos primeiros 2 anos, que é onde eu acho que a minha equipe consigo atingir. Então, é uma forma de mostrar. Não é a única. Vocês podem trazer dados da indústria, da Firjan, de vocês, no sentido de dados totais, número de empresas ou número de pessoas, tentar nichar um pouquinho, mas, assim, tentem trazer dados. Falar que a solução serve para qualquer pessoa, para qualquer mercado, para qualquer indústria, para qualquer empresa, é muito vago. E quanto mais nichado, no sentido de recortar, vocês conseguirem trazer as informações, mais mostram o domínio que vocês têm sobre o potencial da solução de vocês, de uma pesquisa que vocês já fizeram, e valida um pouco o trabalho de vocês. Pode ser uma pesquisa de mercado que vocês fizeram questionários, entrevistas também servem, mas assim, tragam dados. Isso aqui é só um exemplo de uma forma de mostrar bem visual, mas procurem outras formas, mas trazer dados é muito importante na parte de mercado, tá? Porque isso vai dar uma dimensão. Pode ser um mercado atual, pode ser um potencial de mercado, mas tragam dados legais para o mercado para mostrar o tamanho da solução de vocês. Tá? Tanto Samsung é uma coisa bem legal, tem bastante documentação na internet, vídeos explicando, é uma forma mais comum, principalmente nesses programas de empreendedorismo, de que os avaliadores conhecem bastante, tá? Mas não precisam seguir isso, não se preocupem se alguém tiver alguma dificuldade. O importante é trazer algum dado de mercado dimensionando o tamanho do potencial de vocês, tá? Em relação ao modelo de negócio, a gente tem que entender como é que vocês vão gerar receita. Então, eu vou fazer, a partir daquele mercado, eu vou monetizar com taxa, vou vender, vou fazer publicidade. Então, tragam quais são os elementos. Mas eu ainda não estou vendendo. Qual que é a previsão de vocês? Qual que é a hipótese? Eu pretendo fazer desse jeito. Se lá na frente não der certo, não tem problema, eu vou validar, posso mudar. Mas a minha ideia hoje é vender de forma X, ou publicidade, ou assinatura, a um preço mais ou menos nessa faixa, e eu estimo mais ou menos, ou eu vou pegar meu lucro a partir disso. Mas tentem deixar um modelo claro, sabe? Às vezes a gente tem muitos modelos, eu vou fazer tudo isso, vou fazer venda direta, assinatura, publicidade, vou pegar uma porcentagem, isso fica confuso. Tentem colocar o principal modelo, ou os 2 principais modelos que vocês vão fazer, mas isso já mostra o desenho, a estratégia de vocês. Se não tiver validado, não tem problema, mas mostra, olha, pretendo fazer disso, se já tiver validado, melhor ainda, todas as informações que vocês já tiverem validadas com clientes, botem que vocês, ou na fala, ou na própria apresentação,
isso eu já validei, isso eu já testei, porque isso também reforça bastante o input de vocês. Mas deixar claro para qual é o cliente, para qual é a forma que vocês pretendem monetizar, também é muito importante para aquela análise global do projeto, que é o pitch, né, a gente conseguir entender se isso é viável, se pelo menos vocês têm uma estratégia que faz sentido. Produto. Quando vocês apresentam, aqui você mostraria de forma mais detalhada. Então, uma coisa é mostrar a solução, mostrar os benefícios, mostrar a proposta de valor, a outra é tecnologicamente falando do produto. É um site, é um aplicativo, é um hardware, é um sistema de energia, é um novo fármaco, um remédio, é um sistema de tratamento de água. Então, mostre o que é a solução de forma um pouco mais técnica, preferencialmente com representação visual. Uma foto, se não tiver ainda desenvolvido um mockup, um conceito, um ícone, algo que eu ainda não tenho nada desenhado. Procura algum exemplo na internet, vai ser similar a isso, só que com mais tais funcionalidades. Então, traga algum elemento visual para mostrar que vocês estão realmente desenvolvendo ou já desenvolveram, isso facilita muito. De novo, tudo que vocês tiverem validação, esse site já está no ar, já foi testado, o aplicativo já está, ou tecnicamente já tem mais informações, tragam, porque isso dá uma robustez. Mas alguma coisa visual é importante para a gente entender a profundidade da solução de vocês, isso é muito importante. Percurso. Isso geralmente não está nas bases, nos modelos básicos de pitch, mas eu adoro e eu vou reforçar aqui. A gente entender o percurso de vocês, a trajetória é muito legal e isso ajuda muito a entender a motivação, por que vocês já passaram e para onde vocês querem chegar. Então, um slide assim de cronograma eu acho muito legal, eu sempre incentivo que vocês montem, mostrando, por exemplo, quando que começou o projeto, a ideia, por onde vocês já passaram, começou na universidade, começou com 2 sócios, agora a gente começou a testar isso no ano passado, depois a gente já começou a desenvolver, participamos do projeto X, projeto Y, lá na frente a gente quer ir para o mercado, então montem a linha do tempo de vocês, mesmo que seja ainda muita previsão, lá na frente a gente quer fazer, mas essa linha assim é muito legal. Por exemplo, montem que vocês começaram a ideia, estão desenvolvendo, a minha ideia é entrar na parte tecnológica do mar e ano que vem levar para o mercado. Então, esse roadmap que a gente fala, esse desenho, é muito legal para a gente entender. Isso ajuda muito, pode ser uma fala de 30 segundinhos ali, rapidinha, mas para a banca, para quem estiver conhecendo o projeto de vocês, botem as logos, de onde vocês passaram, eu estou vinculado à universidade, não sei o quê. Isso ajuda muito, é muito legal de entender. E também ajuda na questão da narrativa que eu comentei, de todo o processo que vocês tiveram e onde vocês querem chegar. O time, como eu comentei, é muito importante destacar a equipe, destacar quem são as pessoas, as habilidades, como essa equipe é importante, é responsável ou ela é completa para o desafio de vocês. Então, às vezes a gente esquece de botar a equipe ou fala de forma muito superficial. Mostre os rostos das pessoas, bota um mini currículo ou fala qual que é a função delas rapidamente, para mostrar que vocês têm realmente a equipe necessária. E se não tiver, mostra como é que é a estrutura da equipe que vocês estão planejando. Hoje eu estou no projeto sozinho, mas eu vou ter uma equipe básica de 3, 4 pessoas, eu vou trazer um desenvolvedor, eu vou trazer um mentor, vou trazer um apoio de vendas. Essa é a estrutura do meu projeto. Eu estou buscando ainda parceiros, não tem problema buscar, não tem problema, mas mostre como é que é essa estrutura de equipe. Isso é muito importante. Deficiências do projeto de vocês, é melhor mostrar como é que vocês vão corrigir essas deficiências do que esconder. Falta eu validar o meu modelo de negócio, falta eu desenvolver uma parte, falta eu captar recursos para desenvolver, falta eu montar minha equipe. Não tem problema falar isso, desde que vocês mostrem como vocês vão fazer isso. Nenhum projeto é perfeito desde o início, todo mundo tem dificuldade, tem percursos que vocês têm que voltar a fazer, refazer, mas mostrar que vocês têm ciência dessas dificuldades, vocês estão planejados para fazer esses ajustes, é muito melhor do que esconder. Porque a banca pode perguntar, você não mostrou a equipe e mostrou só uma pessoa, cadê o resto? É melhor você mostrar. Ainda não tenho a equipe completa, estou buscando, sei quais são os perfis e pretendo buscar ainda esse ano. Olha que informação legal, né? A forma de mostrar que você já tem um planejamento de equipe e está estruturado, do que falar, sou sozinho, etc. Entendeu? Ou esconder essa informação. Então, não tenham medo de mostrar algumas deficiências do projeto de vocês, mas mostrem como vocês estão pensando em solucionar aquilo e quando vocês vão tentar uma solução. Concorrência, outro ponto muito legal. Quanto mais informações vocês trouxerem sobre concorrentes e comparativo, mostrando os diferenciais de vocês visualmente, é muito legal. Essa aqui é uma forma, tem outras formas de desenho, de gráficos, mas assim, quando você coloca a solução de vocês em comparativo com outras opções,
do mercado e mostra essas diferenças, olha, a gente tem uma funcionalidade melhor, a gente é mais barato, mas mostra visualmente, o avaliador já consegue entender onde vocês vão se posicionar no mercado, como é que vocês vão ter uma vantagem competitiva, como é que vocês vão ter uma diferenciação. Então, visualmente é legal trazer. Tem outro gráfico legal que vocês podem fazer, um gráfico de 4 vetores, por exemplo, posicionando vocês em 2 eixos, preço e velocidade de entrega. O meu é o mais rápido e mais barato, então está no quadrante, o outro é mais caro. Então, são formas de mostrar frente a concorrentes, mas mostra de novo. Mostra que vocês fizeram um estudo, uma análise em cima de concorrentes, mesmo que isso não seja qualitativa, né? Mas que vocês têm uma visão. Se tiverem dados de preço, por exemplo, o meu preço estimado é 100, o do concorrente é 200. Eu estou botando ali, mostrando a diferenciação. Então, essa análise, essa comparação é bem legal. E alguns pitches isso faz muita diferença. Tá? Projeções financeiras também, isso, dependendo do tipo do pitch, se for demandado, é bem legal trazer. Então, trazer receita, trazer o ponto de equilíbrio, gráficos, tabelas, comparação com o mercado. Quando vocês tiverem dados assim, sempre é interessante, mas, de novo, vai variar muito do tipo do pitch, para quem vocês forem fazer. Se vocês forem fazer para o investidor, isso aqui vai ser o mais importante para eles. Você tem que parar aqui 1, 2 minutos só para explicar os dados financeiros de vocês, porque a análise dele é de investidor, ele quer saber financeiramente o quanto que está viável. Mas, às vezes, para entrar num edital de ocupação como é o do parque, ou para algum outro tipo de pitch, ou para um pitch um parceiro, não é necessário entrar em tantos dados financeiros, mas é um slide que geralmente tem e é importante, tá? E o último slide que eu vou trazer como exemplo, e esse que eu acho que você tem que ter, é um slide de fechamento, dando aquele punch ou fazendo um pedido. Se eu vou fazer um slide para investidor, eu tenho que dizer, eu quero captar tantos reais para fazer tal coisa. Se eu vou fazer um slide para entrar no parque tecnológico, para entrar num programa, e eu quero entrar no parque tecnológico, eu vejo que isso vai me contribuir muito no meu projeto para isso, eu vejo sinergia por causa disso. Então, tem que ter em finalização um objetivo do pitch. Lembra que eu comentei que cada pitch tem um objetivo para alguém, para captar recurso, para entrar num programa, para tentar captar um novo colaborador, etc. Qual que é o objetivo? Aqui você tem que dar o fechamento e falar, e dentro desse escopo, esse é o meu pedido, é isso que eu quero, ou isso que eu estou planejado. Então, em questão, por exemplo, do edital, tentem mostrar por que vocês querem muito entrar no edital, como é no Parque Tecnológico, como é que o Parque Tecnológico pode ajudar vocês, isso é legal para fazer o fechamento. Diga, Rodrigo. Bom, o Baltazar ele fez uma pergunta aqui, Thiago, sobre o melhor ponto para estar falando sobre concorrência, né? Eu acredito que se a gente pensar que ele tem que buscar o ponto que fortalece a proposta dele de negócio, né? A gente geralmente busca a fragilidade no meu concorrente e o que realmente gera força na minha proposta, certo, Thiago? Exato. Às vezes você não tem um diferencial ainda, mas vai ter no futuro, mostra esse diferencial. Mas alguma coisa você tem que fazer para se posicionar no mercado. Se você fizer igualzinho que o concorrente faz, provavelmente você não vai conseguir ter uma proposta muito viável, porque alguém já está no mercado. Então tem que ter, ou é um elemento tecnológico que faz alguma diferença, ou é um serviço melhor, ou é um serviço mais rápido, ou mais barato. E onde por agora eu pretendo ser mais barato, não tem problema não ter um diferencial ainda, mas tente mostrar como você vai buscar esses diferenciais frente a esses concorrentes. Isso faz muita diferença, né? Eu vou mostrar isso depois, Marcos, tem ali a parte do edital. Respondido, Baltazar, a tua dúvida? Aqui eu trouxe alguns exemplos, isso são exemplos bem clássicos, vocês conseguem, eu vou tentar não me estender muito aqui por causa do tempo, vocês conseguem pegar ali pela internet, mas são pitches clássicos, por exemplo, do Airbnb, onde eles deixavam bem claro as informações, não era um pitch com muitas imagens, etc., mas ele trazia grandes números, poucas palavras, que depois a gente vai mandar para vocês, vocês conseguem entrar e olhar bem certinho, para ter um exemplo, né? Mas o Airbnb, quando ele começou, ele tinha poucos dados de validados para o mercado, ele usou estimativas, algumas informações para captar recursos, ele tinha já um MVP, algumas telas, mas ele foi muito direto. Ele mostrou basicamente qual era o mercado que ele tinha, qual era o diferencial do produto dele e qual era o preço que ele ia cobrar, e é isso. E eu sou melhor, aquele slide 9 ali, eu sou melhor do meu concorrente por causa disso. Ele foi muito direto, muito sucinto, e ajudou eles a captarem no início, foi um case de sucesso de captação, quando eles tinham alguns dados. Eles validaram alguns eventos no início, depois eles conseguiram captar e crescer. O Dropbox é um exemplo maravilhoso. Eles tinham uma tecnologia que ninguém entendia. Você tinha
armazenamento dentro dos computadores, né? Não existia armazenamento em nuvem na época. Então, na apresentação deles, eles focaram muito em deixar bem claro qual que é o problema e quais são os benefícios que vocês vão ter em ter armazenamento na nuvem. Então, eles esticaram um pouco mais aquela questão do problema, dos benefícios, que eles sentiram que tinha que deixar um pouco mais claro. Então, eles botaram uma imagem bem clara de como armazenamento era uma coisa custosa, que já estamos em 2007 na época, né, e não tinha uma solução que ajudasse. Eles pensaram no mundo perfeito, e como seria se colocasse tudo na nuvem, que não precisasse de armazenamento na máquina, mas existe uma solução, que é o Dropbox, e daí tinha vários perfis, né, as empresas iam ter um benefício, as pessoas também iam ter, eles tinham uma demonstração, então eles foram mostrando, mas eles desmistificaram muito a tecnologia, porque era uma coisa nova que precisava ser entendida. Depois eles mostravam a equipe, etc. Então foi uma forma, né, de desmistificar, e um exemplo também bem interessante. O Uber também, eles focaram muito no modelo de negócio. Então a tecnologia do Uber não era disruptiva, não era tão diferente, né? Era um aplicativo com conexão com Maps, conectava, né, as pessoas e os carros, mas eles tinham que mostrar muito quais os benefícios, qual era o modelo de negócio. Ou seja, você vai pagar pelo celular, você vai conseguir marcar a tua corrida de forma bem rápida, e existe um processo que hoje é ineficiente, que era os táxis. Então, eles focaram muito na diferenciação com os concorrentes, que não era um concorrente direto, eram os táxis, né, que era um modelo diferente, e o modelo de negócio que era diferente. Então, esse foi um outro foco que o Uber fez na apresentação deles, com poucas imagens, mais texto, mas também funcionou bem. Diga, Rodrigo. Tá desmontado. Bom, o Vitor Vieira colocou um questionamento aqui sobre a possibilidade de usar benchmarking para a forma de aprimoramento da própria empresa. Você Perfeito. pode usar realmente o que existe no mercado, mas é importante você entregar um up, né? um valor que você está melhorando a tangibilização desse negócio, desse produto. Você tem que entregar um diferencial, porque se você entregar o mesmo produto que existe no mercado, você tem que ter algum diferencial. Mesmo que já exista um produto, já exista no mercado, mas que você traga o up dele, alguma coisa que vai trazer mais benefício, seja em questão de custo, ou seja na questão da experiência do cliente, você tem que agregar algum valor, certo, Thiago? A gente fala que para você ter sucesso no mercado tem 3 formas. Ou você é o primeiro, ou seja, você é o primeiro a fazer alguma coisa onde ninguém faz, você achou um mercado novo. Ou você é o melhor, ou seja, uma concorrência com vários concorrentes, você é o melhor, então você se destaca e vai ter um espaço grande no mercado, ou você faz diferente. Então, se tu está num mercado que já tem um monte de gente fazendo coisa, dificilmente você não vai ser o primeiro. Para ser o melhor, você vai ter que galgar muito, vai ter que ser muito bom, vai ter que ter uma equipe muito grande, etc. Então, busque elementos para se diferenciar. Se tu está num mercado que tem poucos concorrentes, tenta ser o primeiro a entrar, ou já tomar uma fronteira de ser o melhor. Então, sempre pense nisso. Ou eu sou o primeiro a entrar no mercado, ou o melhor, ou eu tenho que buscar algum elemento que me diferencie. Essa é a forma de a gente ter uma viabilidade de longo prazo. Benchmarking é ótimo. Entender o que o cliente faz de bem, trazer isso para a sua solução, mas também trazer outros elementos, identificar quais são as falhas, quais são as fragilidades, ou o que o cliente quer, coisas novas, etc., e trazer isso também primeiro. Então, benchmarking é sempre importante trazer essas comparações, entender o cliente é ótimo. E é importante também trazer esses dados que você fez uma pesquisa de benchmark, tudo isso valida que tu está com uma solução, né, que faz sentido, que tem informações para validar, para balizar ela. Aqui são alguns exemplos, eu não vou me estender de novo, pessoal, mas a gente vai mandar para vocês. Vocês podem, se vocês procurarem no pitch deck exemplos, tem vários exemplos de empresas, até modelos pré-prontos para vocês usarem, tá? Agora, focando um pouquinho do edital aqui para a gente usar os nossos 15 minutos agora finais. A gente tem uma linha do tempo, hoje, dia 30/9, estamos a pouco menos de 12 dias, né, do dia 11, que é o pitch, que é a última etapa, né, de apresentação de individuais do projeto. Logo na sequência já vem o resultado preliminar dessa etapa, e aquelas que forem aprovadas, o resultado final e o início das assinaturas começam no final de outubro. Tá? Então, essa é a última etapa de avaliação. Tá? Por isso que a gente está fazendo esse treinamento, essa preparação para vocês. E as estruturas e as regras do pitch. Vamos lá. O local vai ser presencial dentro do Parque Tecnológico. A data é 11/10, então 11 de outubro, das 8h30 da manhã até 12h45. Então, vai ser uma manhã de pitch. Tá? Vão ser divididas em 2 sessões, então vão ser 2 grupos de empresas que vão apresentar. A banca examinadora vai ser composta, segundo o edital, conforme o edital, né?
por 13 integrantes indicados pelo Conselho Municipal, certo? A apresentação ela é individual, então apenas um apresentador por equipe, mas não precisa ser o proponente. A gente vai pedir para vocês indicarem quem que vai ser o apresentador, não precisa ser o proponente ou o CEO da empresa, etc., mas vocês têm que indicar quem que vai ser essa uma pessoa que vai poder apresentar. E vai ter que ser apoiada, né, com apresentação em PDF. Então, a gente vai pedir que vocês enviem um PPT em formato de PDF, para que a gente consiga colocar na máquina e todas as apresentações tenham o mesmo padrão. Tá? O tempo de apresentação vai ser de 5 minutos, cronometrados, a gente vai ser bem rigoroso, com mais 5 minutos para a banca, para os 3 integrantes fazerem perguntas e vocês responderem para esclarecer alguma dúvida que eles tenham. Tá? A ordem das apresentações ela vai ser alfabética, conforme o nome do proponente, então, para não ter... É um critério mais homogêneo, né, para não ter nenhum erro, e a gente vai mandar a lista para vocês, dividindo os 2 grupos, né, que vão estar em cada uma das sessões, assim que a gente tiver a confirmação de todos os participantes, porque pode ter alguma empresa que decida não querer participar. Então, assim que a gente tiver todas as confirmações, a gente manda a ordem para vocês saberem em qual das 2 sessões vocês vão participar. Os critérios de avaliações, o edital já indica, né, que são os mesmos da etapa de mérito, né, que são os que estão no anexo 3, que eu vou mostrar agora na sequência, e o modelo da apresentação é livre, como eu comentei. Vocês não precisam seguir nenhum modelo que eu mostrei aqui, vocês podem procurar na internet, ou se inspirar, ou criar um modelo da apresentação com quais slides, quantos slides vocês quiserem, mas tem essas regras de tem que ser uma apresentação que vocês vão mandar em PDF, tem a questão do tempo, então lembrem disso, testem muito a apresentação de vocês, para vocês não deixarem slides afora que tem algumas informações relevantes para vocês. Pode falar, Rodrigo. Queria agregar aqui com um questionamento tanto do Caio, o Paulo Kessler perguntou se ele pode usar vídeo. Isso, está nesse slide aqui. A gente vai limitar o uso de vídeo e foto, e áudio, tá? Isso geralmente acaba tendo um problema de técnico, pode atrapalhar a apresentação, travar ou perder tempo, então a gente acaba impedindo o uso de todos de vídeo e áudio, tá? É uma limitação para todos. As apresentações, como eu comentei, elas têm que ser enviadas um dia antes para nós, por e-mail, para que a gente consiga colocar todos na mesma máquina, preparar todo mundo, para todo mundo ter justo a apresentação correta e a gente conseguir conduzir da forma mais rápida. Não pode ter link externo, então não pode abrir link da plataforma, etc. Coloquem prints da solução de vocês, ou mostrem, então ninguém vai poder sair da apresentação para entrar, que pode ter algum problema de internet, de novo, trava, então a gente faz isso para evitar e dar um pouco mais de condução, tá, na apresentação. Não é permitida a entrega de material, então se vocês tiverem amostras, vocês podem até mostrar na hora, mas não pode entregar nada para a banca para não ter algum tipo de benefício, então entregar folder, entregar material, não pode, o que vai ser avaliado a fala junto com a apresentação que vai estar sendo mostrado, tá? E a avaliação vai ser feita dentro dos critérios que estão ali em edital. Então, a gente vai avaliar os mesmos critérios que vocês já mandaram na proposta. Então, a ideia é que vocês montem a apresentação em cima da própria proposta que vocês fizeram para o edital. Então, falar um pouco do produto, da tecnologia, falar um pouco do setor, da conexão que vocês têm com o setor do mar e com os setores aí de Angra dos Reis, falar da equipe, falar dos investimentos, da previsão de captação de vocês, falar do negócio em relação ao modelo, falar um pouco do mercado e falar da gestão. São os principais pontos que eu trouxe também ali naqueles modelos. Então, não foge muito das informações que vocês já têm. Tá? Essas vão ser as avaliações, as informações que vão ser avaliadas. Se tiver outras informações que vocês acham relevantes para montar aquela narrativa, etc., podem trazer, não tem problema, não tem uma limitação de, não aparecia nada aqui para falar sobre algum tipo de questão financeira minha, mas pode trazer se você sentir que faz sentido dentro da narrativa, e isso vai contribuir para a avaliação. Mas tenham em mente que aqueles itens ali, o avaliador vai buscar informações na apresentação de vocês. Então, se vocês não falarem nada sobre equipe, o avaliador não vai ter como avaliar vocês e provavelmente vai dar uma nota baixa. Então, tentem traçar uma apresentação que contemple todas as informações. Eduardo, você pode levar o produto, mas não pode entregar nada. Tá? Como eu comentei, é só para não ter alguma coisa de kit, alguma coisa de folder, alguma coisa de informação a mais que vocês façam para a banca avaliadora. E o tempo vai ser todos de vocês. Então, se você tiver alguma coisa para mostrar lá, mas travada, der algum problema, o tempo não para, o tempo vai correr uma vez que começar a apresentação. Diga, Rodrigo. Uma estratégia que vocês podem avaliar, dentro do edital, essas 7 dimensões têm pesos, né? Se vocês forem estratégicos, vocês perceberão quais são os pontos que têm maior valor
para análise para o ecossistema que está envolvido, que é a economia do mar. Eles estão em ordem ali. Né? Tem peso. Em ordem. Tem maior peso, são os primeiros ali já. Isso. Então, o peso maior é para produto, para setor, para equipe e assim por diante. Então, isso é importante. Orientações gerais. É permitido vocês acompanharem as outras avaliações, tá? As outras apresentações. Então, a gente vai deixar a apresentação aberta para todos, é uma coisa pública, uma apresentação pública, então a gente não viu o problema de ter, acho que é mais transparente também. Só que, durante as apresentações, então, naquele momento que é 5 minutos de apresentação, a gente vai evitar que ocorra entrada e saída de pessoas na sala para não atrapalhar quem estiver apresentando. Tá? As pessoas vão poder entrar na sala só se estiverem depois naquele momento de perguntas, etc. Para a gente tentar ser bem justo e o foco ser na pessoa que está apresentando. A gente também não vai tolerar conversas, outros barulhos que atrapalhem as pessoas, então a gente pede bastante a compreensão de vocês, porque é uma etapa do edital de avaliação, onde quer que todo mundo tenha mesmo espaço e as mesmas condições. Tá? A gente indica a chegada uns 30 minutos antes de todo mundo, então vão ser 2 sessões, a gente vai mandar depois o cronograma certinho para vocês com divisão. Uma vai começar às 8h30, a outra deve começar por volta de 10h45. Tentem chegar uma meia hora antes da sessão de vocês, para que caso vocês se atrasem ou ocorra alguma alteração de ordem, por exemplo, se alguém tiver alguma desistência, a gente pode antecipar a ordem das empresas, então estejam presentes com uma certa antecedência, tá? E, de novo, o tempo, eu vou reforçar, a gente vai ser muito rigoroso. A gente vai ter um cronômetro rolando, que vocês vão poder ver o tempo de vocês, ele vai até o 0, né? Quando der o 0, a gente vai pedir para parar a apresentação. Se faltar 2, 3 slides, vocês não vão poder fazer. Isso é uma forma de deixar bem justo e todo mundo tem o mesmo tipo de condição. Porque se a gente abrir uma exceção para uma empresa falar mais 1, 2 minutos, ela vai ter uma vantagem em relação às outras, tá bom? Então, a gente está reforçando aqui para vocês se prepararem. Vão ter um cronômetro rodando lá, vocês vão conseguir ver quanto tempo vai estar faltando para vocês. Vão ter os 5 minutos depois das perguntas, né? Que se faltou alguma informação, vocês vão poder falar um pouquinho mais depois ali. Mas a gente vai tentar ser muito justo com todos na questão do tempo, tá bom? Tem um pouquinho de tempo aqui, vamos abrir para perguntas. Ivan. Boa tarde, tudo bem? Eu não entendi a questão, falhou um pouco ali para mim, se eu posso levar um exemplo do produto e entregar para a banca, para analisar a embalagem, ou coisa parecida assim. Entregar fisicamente, a gente vai tentar evitar esse contato, de entregar algo para eles olharem. Que isso pode ser uma vantagem em frente a outros projetos. Mas, se quiser mostrar na frente, daí tudo bem, tá? Eu posso levar e, é isso aqui e tal. Isso, mas isso pode caracterizar como se fosse um brinde, alguma coisa, sabe? De entregar coisas para a banca, ou entregar algum elemento que dê mais informações, um folder, ou alguma coisa. Então, assim, a banca vai ficar num canto e não pode ter algum tipo de interação de entrega, tá? Diga mais. Perfeito, obrigado. Se você quiser demonstrar alguma questão relacionada ao produto, você pode manusear, demonstrar, mas aí só não vai poder realmente passar para a mão de alguém da banca, porque aí isso traz uma diferença em relação aos demais, né? Mas aí você pode fazer isso. Aqui ele tem características diferentes em relação à concorrência, porque ele é mais elástico, ele faz mais isso. Então, você pode mostrar isso, não tem problema. Só ficou faltando uma questão aqui, o Kaique tinha falado, deixa eu ajuda aqui. Palavras e expressões como talvez, vou fazer, pretendo, se enfraquecem o discurso ou não. Se isso de alguma maneira... Depende. Se isso transformar a informação numa informação vaga, enfraquece. No sentido de, eu não sei, talvez eu faça isso, ainda não sei o que eu vou fazer. Isso enfraquece um pouco, parece que você não tem informações ainda. Agora, se tu mostrar que eu tenho interesse, ainda vou decidir, eu estou analisando, é um verbo um pouco mais forte, então é a forma de falar, sabe? Tipo, eu tenho algumas opções, ainda não decidi, estou analisando, vou buscar mais informações, até metade do ano vou tomar uma decisão baseada nisso. Isso mostra um processo, mostra uma intenção, mostra um tipo de estratégia. Ao invés de deixar um verbo um pouco mais fraco. Essa questão dos verbos é muito forte. Assim, você tem que cuidar muito, às vezes, de deixar uma coisa mais incisiva ou meio vaga para um outro do tipo que mostra um pouco de planejamento. A análise do avaliador, ele quer entender, obviamente, o estágio de vocês atual, mas também o planejamento. Quanto que vocês estão preparados, quanto vocês têm noção quanto aquilo é importante, do que fazer, de como vocês pretendem fazer. Então, às vezes, vocês não têm nada desenvolvido,
mas vocês têm muito claro, muito coeso como vocês vão fazer. Então, às vezes vocês não têm uma certeza para mostrar, mas têm uma certeza de planejamento. Isso vale tanto quanto um desenvolvimento já feito. Tá? Diga, Rodrigo. Não sei se foi tu que levantou a mão agora. Eu queria agregar valor também. A gente sabe que grande parte dos negócios estão em desenvolvimento. A gente tem processos aqui de ideação, né? Então, você dizer que pretende fazer não é problema, né? Mas tem que ter a gente pensar que a gente tem uma perspectiva de uma apresentação de 5 minutos, em que a sua fala não seja uma fala provocativa de ação, você está perdendo a oportunidade. Né? Exato. A gente falar em talvez não é um termo realmente muito técnico para se falar de proposição de desenvolvimento de negócio, de ação. Então, realmente, eu acho que mas a gente tem que entender o cenário e o universo que a gente está. Nós temos projetos sendo iniciados, alguns mais avançados, outros não, mas desde que essa fala, Kaique, seja fechada numa proposta de ação de desenvolvimento de planos de ação, né, de ações para desenvolver o negócio. Lembrando que são 5 minutos, então a gente tem que buscar realmente palavras que sejam assertivas, que sejam fortes, que realmente tragam o fortalecimento da tua proposta. Uma dica, tá, pessoal? 5 minutos, uns 10 slides é um bom número, tá? Muito mais que isso, vocês podem começar a atrapalhar com a quantidade de slides. Fiquem à vontade, mas geralmente uns 30 por slide é um número, se não mais. Vocês botam um pouco menos de slides para conseguir trabalhar um pouco os slides. Tá? O Eduardo está com a mão ali. Isso. Parabenizar aí e agradecer a aula e parabenizar a iniciativa. No caso que a iniciativa tem mais de uma pessoa, né? Nós somos proponentes, já estamos inscritos, mas como que vai ser a logística? Eu preciso passar o nome? Existe a permissão da outra pessoa da iniciativa aí? Uma pessoa, 2 pessoas podem ir? Limite? E se a gente precisa passar o nome das pessoas que vão e como passar? Isso. A gente vai mandar um cadastro para vocês. A gente vai permitir a ida de pelo menos de até 2 pessoas por empresa. Tá? A gente tem uma limitação de espaço, então a gente não pode limitar, permitir que vai 3, 4, 5 pessoas de cada equipe, porque a gente não vai conseguir ter todos dentro da sala, então a gente vai limitar a 2, pelo menos. Se tiverem menos cadastros, a gente pode liberar mais pessoas. Mas, a princípio, o máximo vai ser 2 pessoas, e vocês vão indicar quem vai ser a pessoa que vai avaliar. E a gente vai pedir um pouquinho dos dados dela, telefone, etc., para caso ela esteja atrasada, para conseguir entrar em contato. A pessoa que vai, a pessoa responsável. Thiago, a pessoa que vai apresentar, você falou avaliar. Isso, correto. Mas a gente vai mandar isso na sequência para vocês, tá? A gente vai mandar isso, vou pedir para vocês responderem todos, com a confirmação de que vai participar, isso tudo vai na sequência também. Mais alguma pergunta, pessoal? No chat temos perguntas. Consegue ler, né? Deixa eu ver os do chat. Só passo para ti, tá, Paulo? O Paulo. Em relação ao MVP diferencial, qualquer tipo de validação que vocês tenham, claro que é um diferencial, porque traz mais informações sobre a proposta e mostra que vocês têm uma certeza maior em relação ao que vocês estão desenvolvendo ou produto. Pode ser um MVP, pode ser uma pesquisa que vocês realizaram, pode ser um questionário, tudo que trouxer de informação ajuda na apresentação de vocês. Mas não se preocupem se vocês não têm um MVP ainda desenvolvido, pode ser alguma coisa mais conceitual, pode ser alguma coisa ainda mais na proposta de valor, etc. Mas quanto mais informações vocês trouxerem para ajudar nessa avaliação, isso sim que faz um diferencial numa boa apresentação. Tá? Em relação à quantidade, você quer comentar, Rodrigo? Sobre a quantidade de pessoas na sala? Não, serão incubadas. Olha, a gente vai avaliar as propostas. Eu diria a vocês que é fundamental que as propostas estejam alinhadas com o projeto do parque, que é a Economia do Mar. Nós temos 14 salas, tá, disponíveis para estar incubando os negócios, desde que os negócios estejam totalmente alinhados e ofereçam atividades inerentes a essa economia, que ganha mais força, tá? Mas a gente, desde já, queria frisar uma questão importante, é que o Parque Tecnológico, ele independente do processo de incubação física, nós temos interesses em todos os negócios apresentados aqui, tá? Desde já, é fundamental a gente frisar isso, né? Independente do formato do processo, nós entendemos que o Parque Tecnológico é um ambiente de negócios, um ambiente de oportunidades, e a gente vai continuar com um processo de desenvolvimento
de cada um de vocês aqui. Se não for nesse momento, no processo de incubação, nesse chamamento, nós daremos continuidade de outra forma, porque realmente nós entendemos que todas as propostas que chegaram até esse momento são propostas com potencial de desenvolvimento. Certo, Marcos? Isso, eu só queria complementar que, o Paulo, se me permite, só porque o tema é o mesmo. A gente vai limitar esse chamamento à capacidade de prestação de serviço da equipe do parque. Então, assim, nós temos 14 vagas, mas nós estamos buscando parceria com o Sebrae, a CERT também vai estar estabelecendo mentorias também, vai ter o trabalho junto da incubadora, o Celta também, que é da CERT, apoiando, mas a gente quer atender da maneira mais completa positiva. Possível. Oi? Completa possível, né? Completa possível. Então, a gente vai ver o quanto de trabalho que a gente tem que prestar para todas esses projetos, até o pitch e as propostas que vocês nos encaminharam vão servir também de diagnóstico para mensurar o nosso esforço a partir de agora também. Então, a gente vai estar fazendo também um esforço para atender o máximo possível de negócio. Chamando a atenção que é o seguinte, a gente está chamando o edital para ocupação do parque, mas a ideia não é apenas ocupação do espaço físico. A gente quer prestar um serviço de qualidade para ajudar vocês, como startups, como os negócios inovadores, a se alavancarem, a crescerem realmente em curto prazo de tempo. É fundamental essa fala do Marcos. O Parque Tecnológico vem trabalhando há mais ou menos 6 meses, com o objetivo realmente de desenvolver oportunidades. Tá? Então, esse pitch vai ser mais uma provocação realmente para a equipe do Parque Tecnológico, que vem trabalhando muito com a Fundação CERT, para que realmente a gente não tenha interesse de apenas dar um endereço, uma sala. Esse processo não tem nada a ver com o espaço físico, simplesmente. O espaço físico é o menor dos ganhos que vocês teriam, né? Realmente é um processo de monitoria, de acompanhamento, de validação, né? Então, realmente, a gente está totalmente disponível para que faça essas ideias iniciais se transformarem em negócios. Então, desde já, eu queria deixar essa fala como motivação a todos que estão presentes nessa sala hoje. E antes de me intrometer no caminho do Paulo, novamente, que ele estava com o braço erguido, vamos lembrar... O Baltazar, ele comentou aqui, ele trouxe uma coisa que nós estávamos discutindo também, sobre espaços compartilhados, unidades compartilhadas, então, isso talvez a gente possa pensar no futuro também. Então, a gente tem buscado entender também as necessidades de quem está apresentando proposta de negócio. Às vezes, eu só ocuparei pela manhã, outra empresa só ocupa no período da tarde. A gente tendo capacidade de prestar o serviço para as duas empresas, talvez a gente faça isso compartilhado também, tá? Então, não é algo que está batido o martelo, mas a gente tem avaliado essas alternativas. Tá? Exatamente. O Paulo estava com o braço erguido antes do João. Ô, João, tu quer falar sobre o tema ou eu posso passar para o Paulo antes? Não, eu só queria complementar o que tu disse, Marcos. Desculpa, Paulo, só para dar um gatilho aqui, puxar ali o que o Marcos falou. Enquanto essas salas, essa possibilidade de salas compartilhadas, elas não saem do papel, o parque disponibiliza de espaço coworking. Então, se vocês querem um espaço calmo, com internet de qualidade, com arzinho, para trabalhar nesse pitch, nesse material de vocês, 12 dias que tem, o parque dispõe desse espaço. Então, esse espaço é de vocês, utilizem, tá? Então, só queria compartilhar isso mesmo, para puxar o gancho ali. Paulo, por gentileza, a palavra com você. Obrigado. Primeiro dizer que foi muito, muito boa assim, a forma de explanação do Thiago, né, Thiago? Bacana, acho que você passou bem o recado, a mensagem, e os pontos que devem ser mais ajustados, eu acho que você frisou bem, bacana. E eu queria saber se a apresentação, o seu slide vai ser disponibilizado para que a gente possa seguir o mais ajustado possível, né? E, com certeza, a gente vai buscar essas informações suas, o tempo, não ser excedido, a questão de não entregar coisas, eu achei fundamental. É apenas uma apresentação, chegou, fez a apresentação, segurar no tempo e passar a informação da melhor forma possível, a mais convincente possível, os mais objetivos possíveis, para que você tenha que entender que se você estivesse do lado de lá, o que você quer receber, não é isso? Exato. A gente vai mandar, Paulo, até amanhã de manhã, tá? Um e-mail com todas as informações que eu passei aqui detalhadas, a apresentação e a gravação dessa fala. Vocês recebem isso até amanhã de manhã. Todos, inclusive aqueles que não estão participando hoje, estão participando do edital,
para ser uma forma justa de todo mundo ter o mesmo tipo de orientação de informação. Então, isso vocês vão receber até amanhã de manhã, tá? Não se preocupe. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem nos acionar, tirar alguma dúvida, a gente também está à disposição até o dia da apresentação para tirar qualquer dúvida de vocês. Tentem, obviamente, o quanto antes tirar dúvidas, mandar mensagem para a gente, porque lembra que vocês têm que mandar a apresentação final no dia 10. No dia 11, a gente não vai receber nenhuma apresentação a mais, para ser justo com todos. Mais alguma dúvida? É isso então, pessoal. Bom, pessoal, a gente agradece, a gente se coloca novamente à disposição, vocês vão receber todas as informações do pessoal que está participando aqui do edital. Para aqueles que ainda não conhecem a gente, estão conhecendo agora, também nos sigam nas nossas redes, entrem em contato com a gente para entender as oportunidades que o parque está construindo aqui para ajudar vocês. Perfeito? A gente que agradece aí, Tiago, obrigado, Rodrigo, Tiago, Marcos e os colegas, mais colegas aí. Valeu, pessoal. Boa semana para todos, pessoal. Muito Uma boa obrigado. semana para todos. Obrado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana, pessoal.